estou aqui mais uma vez, prostrado em oração. Preciso ouvir tua voz. Sei que jamais falhou em tuas promessas. Hoje eu quero crer, pois tu és o mesmo e sempre hás de ser. Vem, atende o meu clamor, Senhor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos me ouvirão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu orar. Senhor, confio em ti, mesmo sem ver, sinto que estás aqui, sempre a me escutar. Revelas teu poder, eu sei que nada é impossível para ti. Em tua força confiarei sem duvidar. Vem, aumenta minha fé, Senhor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos me ouvirão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu orar. Sei que cuidarás de mim, não importa onde estiver, pois tu sabes tudo que eu preciso antes de pedir. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu orar, sei que o céu se abrirá, montanhas moverão ao meu redor. Quando eu clamar, do teu trono me ouvirás, eu sei, e anjos me ouvirão a me amparar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás quando eu orar. Tu és meu Deus fiel e sempre serás.
Boa noite. Quando eu orar, como diz a música, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, como diz a mensagem musical, quando nós oramos, os anjos nos acompanham, segundo a promessa. Os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme, ou daqueles que o temem, e os livra. Temos esse conforto. Temos o conforto de que quando oramos, em nome do Senhor Jesus, temos acesso ao céu. E diante de tantas promessas, quando oramos, temos a certeza que a nossa alma respira. E aí, o nosso coração se enche de esperança, de consolo, de vida, porque estamos falando com Deus, com o Senhor, e o Senhor nos responde. Se tivermos tempo para orar, com certeza temos a promessa que o Senhor terá tempo para nos escutar e interagir conosco. Que todos que estão aqui e aqueles que estão nos ouvindo nesse momento em casa ou em qualquer outro lugar, e aqueles que nos ouvirão, possam ser abençoados com a presença de Deus, possam sentir o Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Mais uma vez, boa noite, meus queridos. Boa noite, Lucimara. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite, vocês de casa também. Boa noite, vocês aqui também. Que Deus abençoe cada um de nós. Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Boa noite a você de casa também. Boa noite, Lucas. Boa noite, igreja. Jesus Cristo está muito feliz de vê-los aqui. E é muito bom estar no melhor lugar do mundo, né? Que é a casa do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Zuca? Primeiro vou falar boa noite de novo, né? Porque o meu microfone estava desligado. Não me atentei a isso. Boa noite para cada um de vocês. Boa noite para o pessoal de casa e boa noite para aqui a minha família também. E boa noite para o Zuca também. Boa noite, gente! Vamos nos preparar aqui, gente. Ao vivo. Boa noite, gente! Boa noite, pessoal de casa! Estou muito feliz de estar aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Agora eu vou me preparar para a história, tá? Um minutinho, que a máscara vem aqui. O que será que o Zuca tem preparado para nós, hein? Aliás, o nosso tema, como disse o Jaime, é um tema que é discutido em tudo quanto é lugar no mundo cristão, né? E hoje nós vamos revelar o que a Bíblia tem para falar. E o Zuca também traz uma história sobre esse tema. Que tema que é mesmo, o Zuca? Bom, hoje a história que nós vamos contar, eu e o Zuca, é sobre a saudade e a morte. Saudade, sentimento muito difícil de explicar. Saudade, um sentimento que todos nós conhecemos. Saudade não tem tempo, não tem idade, mas todos conhecem. Essa é a história que nós vamos contar, saudade e a morte. Não é isso, Zuca? É isso mesmo, gente, saudade. E essa história, Zuca, é sobre um amigo seu, né? Que vocês estavam conversando sobre a saudade e a morte, é isso? É sim, um amigo meu, ele tem a Valtinha, a vovozinha dele, e essa vovozinha morreu na pandemia. Nossa, muito triste, né? Ele chorava muito, ele ficava muito triste, mas no momento ele ficou feliz. Como assim? Ele perdeu a vovó na pandemia e ele ficou feliz? Quando que aconteceu isso? Foi quando ele falou para mim que ele viu a vovó dele. Viu a vovó dele? Sim, a vovó dele apareceu na cama, sentou do ladinho dele e falou assim: Didi, não fique triste, eu estou
aqui do seu lado. Eu sempre venho para te ver. Eu vejo você fazendo isso, fazendo aquilo, e eu tenho muita saudade de você. Mas eu sei que você está muito bem. Ô Zuca, só que as pessoas quando morrem, a Bíblia diz que elas não sabem de nada, que a morte é um sono profundo. Você não disse isso para o Didi? Eu disse sim, mas ele não acreditou. Ele falou assim, que ela já está lá no céu, junto com Jesus, e que ela sempre vê ele aqui embaixo, e que ela não gosta, que ele fica triste. Zuca, só que nós vamos estudar hoje, aqui na igreja, sobre várias passagens da Bíblia. E aí você pode voltar e falar para ele as passagens que são. E você pode ajudá-lo nessa história. Eu já falei, mas ele não acredita. Ele acredita mesmo que a vovó dele aparece para ele. Eu sei que não é fácil explicar dessa maneira. Mas a Bíblia, ela tem resposta para isso. E diz também que na Bíblia fala que os mortos só ressurgirão na volta de Jesus. Eu falei também que os mortos só ressurgem quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e se ele morreu em Cristo Jesus, ele também vai ressurgir. E que aqui na terra, ele só vai ficar dormindo, um sono bem profundo. É isso mesmo. Então, nós temos que orar pelo Didi e por todas as pessoas que pensam dessa maneira, não é mesmo? É isso mesmo. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos ter essa sabedoria para passar esse entendimento para as pessoas que pensam dessa maneira. Amém? Bem, estamos aqui na nossa reflexão do Apocalipse, e são várias reflexões. E hoje, uma reflexão muito importante. Quando o Zuca realmente falou da experiência do coleguinha dele, vem na nossa cabeça, e com certeza na sua cabeça que está nos assistindo e nos ouvindo, muitas interrogações. E claro, e nós vamos colocar a certeza de Deus, o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não falha. Existem algumas perguntas sobre esse tema do Apocalipse que revela o segredo da morte. Mas existe vida após a morte? Podemos encontrar os nossos amados que já morreram? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Vamos conferir? João capítulo 1, versos 3. João capítulo 1, versos 3. Nós só podemos ter resposta para aquele que é o Criador, para aquele que é o dono da vida. Sem pedir resposta àquele que é o dono da vida, nós jamais teremos ela. João capítulo 1, versos 3. Este é o ponto. O que diz? João capítulo 1, versos 3. O que diz? Sim. Olha o que diz. Todas as coisas foram o quê? Feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Está falando de quem? Exatamente, como a irmã mesmo mencionou, leu, né? No começo era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E nós temos vários versículos que provam e que patenteiam essa ideia de que Cristo é o nosso Criador também, junto com o Pai. Junto também com o Espírito Santo, que pairava sobre as águas, no livro, como revela o livro de Gênesis. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O Senhor Jesus é o único que pode dar resposta para essas perguntas. Que perguntas? Existe vida após morte? Podemos encontrar os nossos queridos que já morreram?
Por quê? Por que só Cristo? Porque só Ele é o nosso Criador. Samuel, é só por Cristo mesmo, não é? Por quê? É só por Cristo, com toda certeza. Eu acho que vale a pena entender o que é alma, né? O que é alma vivente? Eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Não precisam falar, mas apontar. Você que está em casa também pode fazer. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: onde está a alma de vocês? E apontem. Alguns acham que está no estômago, outros no coração, outros na mente. Tem algumas respostas ali. Interessante, né? Eu quero dizer para vocês o seguinte: a alma não está em um lugar específico. Você é uma alma. Entenderam? Você não possui uma alma, você é uma. Como assim, Samuel? Mas eu entendi a vida inteira, o catolicismo, nada contra os irmãos católicos, mas o espiritismo também fala, tantas outras denominações falam que nós possuímos uma alma. Mas será isso verdade? Como o ser humano foi criado? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, vai começar ali a dizer como o homem de fato foi criado. Entende-se aqui, homem e mulher, tá bom? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Em outras traduções diz, uma alma vivente. Então perceba o seguinte, nós temos dois elementos aqui. De fato existe um fôlego de vida, em algumas traduções dizem um espírito, é o fôlego de vida que pertence a Deus, e Deus sopra nas narinas do homem. Ele está moldando lá Adão, e de repente moldou e soprou, e ele se tornou uma alma vivente. Alma aqui, no hebraico é nefesh, que significa literalmente um ser vivente, como eu e você. A partir do momento que morremos, é impossível continuar sendo um ser vivente, porque o fôlego volta para Deus. O fôlego de vida não tem consciência. Lembre-se que Adão não tinha consciência até esse momento. Até que o fôlego de vida entrasse na parte corpórea dele, e aí ele se tornou uma alma. Entenderam? Leia comigo também Gênesis 2, no versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E é interessante pensar sobre isso, porque sempre quando nós temos ali já pelos 13 anos ou um pouco mais adiante, nós conseguimos raciocinar certas coisas. E uma das coisas é, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos, certo? Então já foi respondido, e algumas coisas serão respondidas nessa noite aqui. Então, como viemos? Viemos de Deus, Deus nos planejou. E nos tornamos alma vivente, estamos aqui. E eu quero dizer para você que, infelizmente, você não é imortal. Porque se fosse, Deus não diria, do dia que você comer, você certamente morrerá. Ele estava alertando, olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas se você comer daquela, você morrerá. O que ele queria dizer aqui? Ele queria dizer o seguinte: o dia que vocês me desobedecerem, vocês irão morrer. Não há vida longe de mim. Lembra do fôlego de vida? Pertence a Ele.
Portanto, essa ideia, irmãos, de que o ser humano é imortal, que mesmo depois da morte, ele vai ter uma consciência, ele vai direto para o céu, isso não é bíblico. É muito claro que você deixa de se tornar uma alma vivente. Eu sei, é difícil acreditar nisso, porque às vezes você sempre ouviu isso. E pensar que seu pai, sua mãe, seu ente querido, não está vendo você. É muito difícil. E parece que não há solução. Afinal de contas, se somos mortais, quem poderá me dar a imortalidade? Um mortal não pode dar uma imortalidade, mas alguém que é imortal. Quem é imortal? Imortal é somente Deus, Samuel. E o mortal são os homens pecadores. E Deus é soberano, Deus é Rei dos reis, Deus é o Senhor dos senhores, somente Deus é imortal. E eu quero colocar, essa semana, quando eu estava saindo da escola, um ex-aluno me abordou e disse: professora, minha avó morreu hoje. Falei: nossa, e como você está? Ele falou: estou tranquilo, porque a minha avó foi se encontrar com meu avô, e eles já estão lá no céu. Aí eu fiz toda a explicação, né? Parece que foi Deus que o colocou no meu caminho. Aí eu expliquei sobre imortalidade, brevemente, né? Porque foi saída na escola, imortalidade, mortalidade. E ele não sabia de nada, e eu dei assim um breve apanhado para ele, e até da volta de Jesus. E ele: sim, agora eu compreendo. Aí ofereci para ele visitar a nossa igreja também. Então, as pessoas aí fora, elas estão muito equivocadas, achando que nós somos imortais. E um outro colega, professor meu, ele falou assim: o pastorinha está fazendo o sermão, eu falei sobre saudade e sobre imortalidade. A resposta dele foi: imortalidade existe, o corpo é que não existe. Então, é muita enganação. Imortalidade é somente Deus. Eu queria que vocês abrissem em 1 Timóteo 6, 15 e 16. O que a Bíblia diz? Deus é o único que tem a imortalidade. 1 Timóteo 6, 15 e 16. Novo Testamento, né? 1 Timóteo 6, 15 e 16. A qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal, aquele que tem a luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. A Bíblia, mais uma vez, confirma que o único que é imortal é Cristo. Nós somos mortais porque nós somos pecadores, nós somos consequências do pecado. Gostaria também que vocês abrissem o Romanos 5, 12. Não, primeiro, Salmos, irmãos. Salmos 104, 29. Salmos 104, 29. Escondes o teu rosto. Quem escondes? Homens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhe tiras a respiração, morrem e volta ao próprio pó. Agora eu gostaria que vocês lessem Romanos 5, 12. Aquele que peca, né? Morre e voltam ao pó. Romanos 5, 12. Novo Testamento. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado
veio a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos os homens pecaram. Somos pecadores, merecemos a morte. Agora, Isaías 51, 12. Vejam quantas passagens fala que o homem é mortal. Isaías 51, 12 diz claramente que o homem é mortal. Eu mesmo, sou quem vos consola. Quem é você para que tema homens mortais? Por que temer? Ou tema os filhos de homens que não passam de relva? Agora, Ezequiel 18, 4. O que diz Ezequiel 18, 4 sobre a morte? Ezequiel 18, 4, Velho Testamento, voltando um pouquinho aí. Velho Testamento. Depois da página 1000 e pouco, né? Na minha é 1000 e pouco. Ezequiel 18, 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai. Também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. É isso, Lucas? Quer dizer que, se nós pecarmos, todos nós morreremos? É isso mesmo. Isso fica muito bem claro, quando a gente volta para Gênesis 2:7, que a gente descobre, a gente vê a composição de uma alma vivente, que é constituída de 2 elementos. Um, do pó da terra, e o segundo elemento, do fôlego de vida. O que acontece se um desses elementos se separarem? Há a morte. E o elemento principal é o fôlego de vida, que é o fôlego de Deus, o Espírito de Deus. Somente Deus é a vida. Se nos separamos desse fôlego de vida, há a morte. O que é essa separação? O que causa essa separação? Essa separação de Deus ocorre através do pecado. Isso fica bem claro se a gente abrir a Bíblia no livro de Isaías. Isaías 59, capítulo 59, versículo 2. Vamos abrir a Bíblia e para descobrir o que nos separa de Deus, o que causa a morte, porque se a alma vivente é constituída do pó da terra, mas o que dá a vida para esse pó da terra é o fôlego de vida, se a gente se separa de Deus, a gente automaticamente está se distanciando do fôlego de vida. E o que acontece, o que ocorre, o que faz essa separação? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, aqui vemos que o grande causa da separação de nós, seres humanos, almas viventes, de Deus, é o pecado. E aí ocorre a morte. Mas o que é essa morte? Vamos deixar a Bíblia nos responder o que é essa morte? É um estado de inconsciência, é um estado que você não tem consciência mais. Isso fica bem claro no livro de Eclesiastes. Eclesiastes nos mostra que a morte é uma perda de consciência, como se fosse um sono. Quando a gente se deita no final da noite e apaga ali, não existe mais consciência, pensamento. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5 a 6. O livro de Eclesiastes nos mostra o que ocorre, porque os vivos, Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 a 6, porque os vivos sabem que hão de morrer, ou seja, os vivos, seres humanos, sabem que a causa do pecado, a causa da morte é o pecado, e, consequentemente, sabem que irão morrer, porque a redenção só ocorre por meio de Jesus Cristo. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, aqui está em Eclesiastes. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento.
Então, aqui no versículo 5, a gente tem que a memória dos mortos jaz no esquecimento, ou seja, a perda de consciência. Não existe consciência para o morto. E o Eclesiastes continua deixando claro essa ideia e esse conceito. No versículo 6, amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, eles não têm mais consciência nenhuma do que se passa. Nem riqueza, nem amor, nem ódio, nem tristeza. Não existem esses sentimentos para o morto. Existe a perda de consciência. Isso fica bem claro em outras partes da Bíblia. A Bíblia nos mostra histórias relatando do que é a morte. Não é mesmo, Samuel? É isso mesmo. Inclusive, Jesus comparou a morte como um sono. Vocês sabiam disso? Quem lembra o livro? João. Inclusive, é muito interessante o livro de João, porque é um livro dramático, né? O pessoal costuma dizer. Cheio de coisas que acontecem, muito drama envolvido, mas um livro muito poderoso, porque João foi um discípulo e ele andava agarrado com Jesus, ele queria saber tudo sobre Jesus. E em uma dessas ocasiões, duas mulheres, Maria Madalena e Marta. Maria Madalena foi a mesma que ungiu os pés de Jesus com o azeite, com o perfume ali, e limpou com o cabelo dela. Essa mesma Maria Madalena e Marta eram irmãs de Lázaro. E foi ao encontro de Jesus falando, olha, nosso irmão anda muito doente. Mas não é um doente qualquer, não é uma gripinha, é um doente para morrer mesmo. E elas vão ao encontro de Jesus falar sobre isso, e Jesus ele age de uma certa maneira, porque ele queria ensinar os seus discípulos. Vamos ler comigo. João 11:11. João 11:11, um dos primeiros livros do Novo Testamento. Diz assim, irmãos: depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu. 11:11. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, então ele vai melhorar. Não é simples assim, irmãos? Então pensem comigo. Jesus chega e fala assim, não, Lázaro está dormindo. Os discípulos não entenderam o que Jesus estava querendo dizer e fala assim, olha, se ele está dormindo, é óbvio, ele vai melhorar. Ele vai acordar e vai ficar tudo bem. Mas percebe-se que João estava ali naquele momento, só de olho o que estava acontecendo. E ele relata, né? Jesus tinha falado de sua morte, Jesus tinha falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Quem está falando sobre isso? João, um dos discípulos. Perceberam? Então João, ali vendo aquela cena, percebeu que Jesus estava falando da morte, estava comparando a morte como um sono, mas que os discípulos aí não entenderam. E sabe o que é engraçado, irmãos? Parece que até hoje há muitos discípulos de Cristo que não entendem isso. E é muito claro. A morte é como um sono. Então, Jesus disse claramente, Lázaro morreu. Vamos agora ao versículo 34. Jesus vai até onde Lázaro está. Jesus e os discípulos. No versículo 34 diz assim, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Então há uma das cenas mais tristes, porque Jesus chora. Isso é de cortar o coração, porque o nosso próprio Deus chorou com o quê? Com a morte. E aqui eu quero colocar o seguinte, se a pessoa vai para algum lugar, vai para o céu ou vai para qualquer outro lugar, como muitos dizem, qual seria o motivo de Deus
chorar? Não há motivo. Ela está viva, mas ela não estava. Ela estava num sono. Lembre-se disso. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava, né? Veja como Jesus amava. Porque de fato a morte é algo triste, irmãos. Nós não fomos feitos para morrer. Nós não fomos feitos para ficar distantes de Deus. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? No versículo 38, Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já está cheirando mal. Pois já fazem, 4 dias. 4 dias que ele morreu. Então Jesus disse: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviu. Eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que o Senhor me enviou. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, parece aquelas múmias, né? Eu consigo imaginar. E o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Perceberam um detalhe, irmãos? O único que tem o poder da vida é Cristo, Deus. Ele é o único. Não desmerecendo aqueles que acreditam que a pessoa continua viva mesmo depois da morte. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o nosso próprio Deus nos ensinou e ensinou os discípulos aqui claramente. Eu gostaria de contar uma breve história, uma curta história. Para você que é espírita e que crê nisso, mesmo que não seja espírita, escuta essa história é verídica. E o que está na história não se apaga facilmente. Eu não sei quantos aqui conhecem o mágico famoso, já falecido, Harry Houdini. Talvez muitos de vocês. Ele viveu numa mesma época que o espiritismo moderno estava começando, com as irmãs Fox. As irmãs Fox perceberam que muitos maridos iam para a guerra e acabavam morrendo. E elas diziam que eram capazes de se comunicar com esses entes queridos, mesmo depois da morte deles. Houdini era até um chegado dessas irmãs, por assim dizer. Eles tinham uma certa empatia. É importante deixar claro aqui que Houdini era judeu, tá bom? Mas ele tinha uma certa simpatia por essas irmãs. E aí aconteceu uma ocasião que ele perdeu a mãe dele. A mãe dele veio a falecer. E ele ficou profundamente triste. E ele falou: peraí, aquelas irmãs dizem que sabem se comunicar com os mortos, não é? Então o que eu vou fazer? Eu vou até elas. Vou ver. A verdade, irmãos, que elas não conseguiram falar com a mãe dele. Houdini, como mágico, ele sabia muitas técnicas. Sabia se estava enganando ele ou não. E ali, a partir desse momento, ele começou uma caçada. E ele percebeu que o espiritismo começou a se alastrar em todos os Estados Unidos e na Europa. E ele percebeu que muitos que diziam que se comunicava com os mortos não passavam de charlatões. Então ele foi a cada um: você fala com os mortos, eu vou falar com você, eu quero ver se você fala mesmo. Vai contactar com a minha mãe? Quero ver. E ele começou a escrever vários roteiros, artigos nos jornais, que era como se fosse a internet de hoje.
alegando que tudo que elas faziam, todos que esses médiuns faziam eram fraudulentos. Nenhuma das coisas eram verdadeiras. Acontece que Houdini foi morrer com seus 51 anos de idade. Ele era casado, sua esposa chamada Bess. Até hoje mesmo, acredita-se que uma dessas pessoas que eram envolvidas com esse espiritismo moderno matou Harry Houdini, ele foi assassinado. Só que antes dele morrer, ele combinou com a esposa dele, Bess. Bess, eu vou dizer uma palavra para você. Porque é o seguinte, se essa tal de vida após a morte existir, como eles dizem, eu vou dizer essa palavra para você. Ok? Só você sabe. Não tem erro. E olha, eu sou o maior escapista que já existiu. Então, mesmo que tiver alguma dificuldade nesse tal de outro mundo, pode ter certeza que eu vou escapar e eu vou dizer essa palavra, para que você tenha certeza de que sou eu. E é engraçado, irmãos, porque Bess destinou o restante da vida inteira dela a encontrar alguém que pudesse falar tal palavra. Muitos diziam, não, Bess, eu consigo contactar Houdini, deixa comigo. Ele está vivo. Bess morreu e nunca encontrou alguém que pudesse falar a palavra. Ela nunca encontrou alguém que pudesse se comunicar com Harry Houdini. É uma história interessante porque muitos depositam a esperança no lugar errado. Não há esperança no mortal, em mãos humanas. Onde podemos depositar de fato as nossas esperanças? A esperança nossa está no autor da vida. O autor da vida é Jesus Cristo, o único, exclusivamente, que venceu a morte. E é através dele que podemos ter a vida. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo de 20 a 22. Porque o instrumento que Deus, Jesus Cristo, deixou para nós é a Bíblia. O método de Cristo é a Bíblia. Então temos que ir direto à palavra divina. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 20 a 22. Aqui nesse 1 Coríntios é um relato de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Que Jesus Cristo é a primícia dos mortos. 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui temos uma afirmação, que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, ele reviveu, ressurgiu. Ele morreu e ressurgiu. Sendo ele as primícias dos que dormem. O que é essa primícia? No termo hebraico, se a gente estudar, vários estudiosos dizem e estudaram esse termo primícia. Primícia, nesse sentido, quer dizer a pessoa mais importante. Porque se a gente olhar no Velho Testamento, a gente observa que Moisés, nós cremos que Moisés também ressuscitou. E aí algumas igrejas tentam criar um conflito. Ué, se Jesus Cristo é a primícia, então Moisés não ressuscitou. Mas, se a gente olhar no termo hebraico de primícias, a gente vê que esse primícia está no sentido de importância. Então, a questão de importância é Jesus Cristo. O resto que ressuscitou por intermédio de Deus, porque o autor da vida é Deus. A única alternativa de uma pessoa ressurgir dos mortos é através de Deus. Aqui esse termo primícia nos mostra que eles não importam, mas o que importa é a ressurreição de Cristo. E ele continua, visto que a morte veio por um homem. Ou seja, Jesus Cristo, Deus, é o início e o fim, né? É a vida e o fim, a morte também. Ele é o ciclo de toda a vida, o ciclo de tudo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja,
somente por Jesus Cristo existe a chance de ressurreição, de voltar à vida. E continua, porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, o ser humano é mortal. O único que é imortal é Jesus Cristo, nosso Deus. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, aqui no finalzinho a gente tem uma promessa, que todos os justos que creem e são fiéis a Cristo serão vivificados nele. E quando esse evento ocorrerá? Se a gente agora sabe que a morte é um estado de profundo sono, que não existe mais consciência, não existe mais sentimento, que os mortos de nada sabem, mas aqui em 1 Coríntios, a Bíblia nos mostra, a palavra divina nos mostra, que por meio de Cristo, os homens fiéis a Ele, os justos, serão vivificados. Quando isso ocorrerá? A Bíblia também nos responde esse evento, que ocorrerá a ressurreição dos justos, a vitória eterna, a vida eterna que será concedida a nós por intermédio exclusivo de Jesus Cristo. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 14 a 16, nos mostra esse evento, vislumbra esse evento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 a 16. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então aqui temos os justos, porque os únicos que creem que Jesus morreu e ressuscitou são os justos. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, aqui temos uma ressuscitação, uma ressuscitação, né, dos justos que estavam mortos, que estavam em estado de não consciência, que estavam sem sentimentos, em estado profundo de sono. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui nós temos um evento, que é o evento da volta de Jesus Cristo. Então, quando que os mortos ressuscitarão e será concedida a vida na volta do Senhor Jesus Cristo? Enquanto isso, os mortos jazem no esquecimento, não há consciência, não há sentimento, de nada sabem. E quando eles terão de volta essa consciência, é no evento da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando que evento glorioso, né? Os justos em Cristo revivendo, com toda certeza, vai ser o evento de maior alegria para todos os justos. A volta à consciência e a volta para os que estavam vivos, que sobreviveram aos conflitos. Reverem os mortos, os amigos, os familiares que morreram em Cristo. E Jesus Cristo, nessa volta, ele nos diz como será a nova terra, como serão os próximos momentos após isso. E ele nos faz uma promessa dessa nova vida que teremos. Qual será essa promessa, Irã? Essa promessa será gloriosa e maravilhosa, porque ele pode prometer. Segundo Apocalipse capítulo 1, 17 e 18, João viu. Ele diz assim: quando o vi, caí aos pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. O próprio Jesus disse, em João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Mas, durante a nossa reflexão do Apocalipse, nós também entramos no assunto sobre o Espiritismo. E você, talvez que creia nisso,
Você está pensando, mas eu tive essa experiência. A minha mãe, meu pai, a minha avó teve essa experiência. Da onde veio isso? Bem, calme, porque na nossa reflexão nós teremos um estudo só sobre isso, tá bom? Fica aqui o nosso gancho, porque a Bíblia também responde da onde vêm essas entidades que encontram as pessoas e que se transfiguram na imagem, na semelhança e no jeito dessas pessoas. A Bíblia também responde sobre isso. Mas o nosso assunto principal é que Deus, Ele tem a centelha da vida, Ele é o autor da vida, e Ele faz questão de dar a vida a nós. Ele tira a vida dEle para fazer com que as suas criaturas fiquem vivas e sejam felizes. Tudo isso Ele fez e faz por quê? João capítulo 3, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas, Lucas, a grande promessa dessa noite está em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, versos 4. Essa é a grande promessa. Nós podemos dormir e viver e ter certeza que Ele a cumprirá. Apocalipse capítulo 21, versos 4. Ele, acharam? Amém? Apocalipse 21, versos 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, pois a antiga ordem já passou. É nessa promessa que eu quero convidar o nosso amigo para louvar a Deus e patentear, através do louvor, essa mensagem de esperança. E Cristo vive, e é o nosso Criador. E quando Ele voltar, os que dormem ressurgirão. Quando olho para o mundo, que esperança posso ter nas riquezas ou governos, em quem posso me valer? Injustiças e as mortes, violência e desamor, desespero em toda parte. Este é um palco de horror. Mas nós temos a promessa de que um dia vai voltar, e quando Ele vier, tudo isso vai mudar. Jesus Cristo então dirá, num suspiro em desabafo: quanto esperei, filhinho, pra envolvê-lo em meus braços. Vou levar você pra casa, pra uma festa de família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro.
nunca mais a dor e o pranto. Jesus Cristo então dirá, num suspiro em desabafo: quando esperei, filhinho, pra envolvê-lo em meus braços, levar você pra casa, pra uma festa de família. Vamos celebrar a vida, 100.000 anos cada dia. Vou tornar as despedidas em canções de reencontro. Reinará só alegria, nunca mais a dor. E o pranto. Amém. Vamos orar. Obrigado, Vitor. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão por essa esperança. Como diz João 15:5, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim dará muitos e muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. É o fruto da vida eterna. Esse estudo é muito profundo, é apenas uma reflexão. Mas eu peço, Senhor, que se alguém nesse momento sentiu o desejo de se aprofundar mais nesse tema, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vamos estudar juntos. Que essa pessoa deixe, nesse momento, o Espírito Santo falar ao seu coração. Que não escute os seus próprios conceitos, mas escute somente a voz do Espírito Santo. Não poderia ter um ensinamento mais próprio do que esse, porque essa vida é tão cheia de dores, de sofrimento e de cansaço, que no final da jornada caberia sempre muito bem um sono profundo. Porque como seria desagradável estar em algum lugar vendo os seus entes queridos aqui nessa terra sofrer? Será que esse suposto céu não seria um sofrimento? Ou estar num lugar onde estaria esperando os outros acenderem alguma vela para compensar um momento para se sair de um lugar quente e de sofrimento? Essa teoria não leva uma vida satisfatória após a morte. A teoria também de que o ser humano ele vai morrer e vai encarnar em algum outro elemento, algum ser da natureza, também, Senhor, não evoca uma plena felicidade, porque todos os elementos, os seres da natureza, sofrem também. Por que
ter que voltar a um sofrimento para um aperfeiçoamento, se o nosso Deus nos garante que a contemplação a Ele é o verdadeiro desenvolvimento para a perfeição? Muito menos, Senhor, uma evolução que vai levando ainda a essa vida, a experiência de outras vidas, aqui mesmo nessa terra, também enfrentando sofrimentos e pagando, sendo que desqualifica o grande pagamento da cruz, que o nosso Deus, o nosso Criador, deu o seu sangue. E esse sacrifício é único, basta. Então, nós podemos com segurança contemplarmos Jesus, contemplarmos sua cruz, extravasarmos os nossos sofrimentos, as nossas ansiedades, deixar na cruz a nossa natureza pecaminosa e receber a natureza santa dele, que nos capacita para o céu e nos capacita para sermos bons como ele é. E o incompleto ele vai completando em nós, como diz Provérbios, que o ser humano que se entrega a Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós queremos esse brilho, Senhor. Nós queremos contemplar esse brilho da Tua glória. Se estivermos algum dia ou na sepultura ou vivos, queremos contemplar. Por isso, viva em nós, Senhor, nesse momento. Viva naquele que está nos ouvindo. Viva, Senhor. Viva em nossos corações, para que vivamos eternamente contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Meus queridos, uma pesquisadora um dia perguntou assim para mim: Irã, você fala tanto de Jesus, mas aonde está Jesus? Mostra Jesus para mim. E eu dei um sorriso para ela e disse: que pergunta inteligente. Nós precisamos então estudar a Bíblia, porque a Bíblia tem a resposta. Domingo que vem, nós vamos falar justamente nisso. Aonde está Jesus? Você precisa saber. Boa noite, boa semana e até domingo que vem, se Deus permitir.